Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Aula 35, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, classes gramaticais, variáveis, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Olha só, observe aí o nome desse livro que eu tenho aqui ao meu lado. Muito bem. O Novo Homem. Qual é a função da palavra novo na capa do livro O Homem Novo? O Novo Homem. Você saberia dizer? Novo. Qual é a função na capa desse livro? O Novo Homem. Outra pergunta que eu faço para você, olha só. Qual é o sentido da palavra novo na expressão novo homem? Você sabe qual é o sentido? Tudo bem. Outra questão, olha só. Qual é o sentido da palavra novo na expressão homem novo? Notaram essa diferença de mudança? Muda o sentido? Muito bem. Outro questionamento é, no texto, olha só, a palavra novo, ela funciona como um adjetivo, ou seja, um caracterizador, ele caracteriza, ele modifica e caracteriza o substantivo homem. Muito bem, é disso que nós vamos falar hoje. Vamos falar desse caracterizador do substantivo. Vai caracterizar ele, modificar, dando uma qualidade, um defeito, indicando ali estado. Então, essa palavra ela vai modificar o substantivo. Vamos falar sobre adjetivo? Vamos lá? Olha só o conceito de adjetivo. Muito bem, então eu falei aqui que adjetivo é um caracterizador, ele vai caracterizar o substantivo. O substantivo, já falamos anteriormente, que o substantivo é tudo aquilo que existe ou imaginamos que exista. Né? Exemplo, caneta, amor, paixão, mesa, cadeira, professor, Mário, Sheila, Dinanci, são substantivos. Existem ou imaginamos que existem. Se eu disser bruxa, aí a pessoa, professor, mas bruxa não existe, mas você imagina. Né? Você imagina, se falar bruxa já vem à sua cabeça o que é a figura de uma bruxa. Então, o substantivo é isso, ele nomeia os seres e elementos que nós imaginamos que existem, ok? Então, o adjetivo ele vai caracterizar esses elementos. Caneta, cinza. Então, o cinza está caracterizando a caneta. É um adjetivo. Caneta, bonita. Bonita está caracterizando o substantivo caneta. É um adjetivo. Bonita é a caneta. Ok? Muito bem. Então vamos conhecer um pouco mais de adjetivo, conhecer o conceito do adjetivo. Vamos lá. Falei aqui que é um caracterizador. Então você já sabe que ele vai caracterizar o substantivo, vai caracterizar os nomes. Muito bem. O conceito dele, olha só, o adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir, olha só, atribuir características aos substantivos, ou seja, aos nomes. Ele vai atribuir essas características. Ele vai ser um caracterizador. Ele vai indicar qualidades, defeitos também, ou o estado em que eles se encontram, né? Muito bem. Olha só. Então, o adjetivo ele vai atribuir essas características, ele vai indicar a esses nomes, a esses substantivos, as suas características. Né? Se eu disser assim, a menina alta, menina bela, então a menina é um substantivo, né? É um nome. Então, bela é a qualidade, é a característica dessa pessoa. A menina está doente, doente é a característica dela, é o estado em que ela se encontra. Então temos aí um adjetivo, ok? Uma característica de alguém.
Muito bem. Então, esse é o papel do adjetivo. Ele vai caracterizar o substantivo, caracterizar o nome, ok? Muito bem, vamos prosseguindo aí com mais exemplos. Olha só, temos exemplos aqui para você. Observe aí essa palavra, a palavra estranho. Ó, a palavra estranho, ela pode ser empregada de maneiras, com finalidades diferentes, caracterizando de forma diferente o substantivo. Olha só, os estranhos somos nós. Quando eu digo os estranhos somos nós, a palavra que dá nome a quem não é conhecido em um determinado lugar, não é isso? Quando eu falo de estranhos, são pessoas que não são conhecidas, em determinado lugar, ok? Muito bem. Então temos aí essas características, ok? Então, estranhos somos nós, o estranho é empregado da finalidade diferente. Então, a palavra que dá nome a quem não é conhecido em um determinado lugar, ok? Muito bem, olha só. Aqui ele está com o papel de substantivo, né? Os estranhos. Notem aqui pelo artigo que você já indica que ele está fazendo papel ali de substantivo. Agora, quando eu digo assim, ó, eu pareço uma pessoa estranha, notem que nós temos aqui, ó, o substantivo pessoa, a pessoa. A pessoa. Você indica aqui, né? É a pessoa. É um substantivo que está no singular e é gramaticalmente feminino, uma palavra feminina, né? Pelo artigo A você já sabe, a pessoa. Então temos aí um substantivo. Agora nós temos esse nome aqui, pessoa, ó. Ele tem uma característica aí, ó. Tem uma qualidade, ele tem algo que está caracterizando essa pessoa. É uma pessoa normal? Opa, se eu falei pessoa normal, o normal já seria uma característica, não é isso? Pessoa normal. O normal seria o adjetivo, caracterizando a pessoa. Nesse caso aí, temos outro adjetivo. Pessoa estranha. Olha só, observe aí. Observe aqui, ó. Então temos aqui, ó. Pessoa estranha. Estranha não é a característica da pessoa? Eu pareço uma pessoa estranha? Questiona aqui. Então, palavra que atribui uma característica à palavra pessoa. Então temos aí, aqui, olha só, essa palavra, a palavra estranha, ela vai caracterizar, indicar uma característica do substantivo pessoa. Do nome pessoa. Aqui, ó. Pessoa. Qual a característica dessa pessoa? Estranha. Notaram? Então temos aí um adjetivo. Isso é um adjetivo. Ok? Muito bem. Agora, algumas palavras, dependendo de como elas se encontram ali no contexto da oração, da estrutura da oração ali, ela pode significar um adjetivo, pode significar ter um outro sentido também, tá bom? Então vamos lá agora observar essa palavra aí, por exemplo. Olha só, esse verbete de dicionário, que diz assim, ó. Diz assim, a palavra forte. Temos aí, então, a palavra forte. O que vem ser a palavra forte? O significado dela aqui no dicionário vem indicar o seguinte, olha só. Forte, primeiro significado aqui, ó, é que tem força. Significa isso, que tem força, que tem vigor, né? Uma pessoa vigorosa. Aí vem os exemplos aqui, olha só os exemplos. Aqui mesmo você pode verificar que temos aqui um substantivo, um nome. Olha aqui, mãos. Qual a característica dessas mãos? Exatamente, eu ouvi daqui, fortes. Então, fortes aqui, ele está indicando algo que tem força. Nesse caso, a palavra fortes, esse adjetivo que está no plural, fortes, ele está caracterizando o substantivo mãos, o nome mãos, ok? As mãos fortes. Ou, no singular aqui, ó, o indivíduo. Aqui temos aqui um substantivo também. Substantivo, indivíduo, forte. A característica desse indivíduo é forte. Então temos aí um adjetivo, ok?
Muito bem. Porém, essa palavra forte, ela também tem outros significados. Aqui nós indicamos um significado do dicionário, que é uma pessoa que tem força, vigor, vigoroso. Mas a palavra forte também, ela pode significar uma construção militar, um forte. Forte também tem esse significado, é uma construção militar que protege um lugar estratégico. Isso é um forte, ok? Que é um substantivo masculino, olha só. Né? Robusto, pode significar também, olha só, terceiro significado, robusto, corpulento, olha só. Aí vem o exemplo aqui, olha, observe o exemplo. Um nenê forte, olha aqui, temos aqui o nome nenê, né? Nenê, substantivo, olha a característica desse nenê. Forte, um adjetivo, ok? Mas temos mais características dele também, olha só. Ele também é sadio. Característica desse nenê, característica desse substantivo, características desse nome, ok? Muito bem. Mas também a palavra forte, ela pode também ser um advérbio. Vamos estudar mais à frente o que vem ser um advérbio, que ele vai auxiliar o verbo e vai indicar ali uma característica, né? Com força, fortemente. O advérbio ele vai indicar isso aí, vai modificar o verbo, né? Muito bem. Empurrou com força, fortemente. Então temos aí alguma dessas características aí da palavra forte, que pode ser um adjetivo, pode ser ali um substantivo e pode ser também aí um advérbio, tá bom? Então você tem que observar nas orações como ele está ali, com que palavras ele está relacionado, tá? Para você indicar. Se ele está relacionado com o substantivo, logo ele vai ser ali um adjetivo, tá? Ele vai estar indicando uma característica do nome. Vamos analisar aqui, ó. Temos alguns exemplos para você. Observe aí. Olha só. O brilho forte das estrelas refletia-se nas águas do majestoso rio. Muito bem. Então temos aqui a palavra forte está caracterizando quem? Qual substantivo? É um substantivo? Brilho? É, o brilho. Olha aí, pelo artigo você já indica que temos aqui um substantivo. O professor, o lápis, a caneta, o livro, a bruxa, né, o palhaço. Tudo isso, os artigos eles vêm junto ali com os substantivos, os nomes, eles vêm junto com o artigo. O professor, a professora. Notem aí que conforme ele vai mudando o gênero gramatical, ele vai mudando também o artigo. O professor, a professora, vai modificar o número também. Os professores, as professoras. Então, para você saber o que é um substantivo, você já coloca. Se couber ali o artigo, então já sabe ali que ali é um substantivo, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguindo aí, analisando o nome, ou seja, quando eu falar nome, você já sabe que é um substantivo. Então temos aqui, ó, brilho, é o substantivo. Qual a característica desse nome, desse substantivo aí, a característica do brilho? Característica dele é ser forte. Então temos aqui o adjetivo forte. Né? O brilho forte das estrelas refletia-se nas águas do majestoso rio. Muito bem, temos aqui também, olha só, temos a palavra aqui águas. Ó, temos a palavra águas aqui também, ó, que é um substantivo. As águas. Qual a característica desse rio? Né? Temos um rio aqui, olha só. Qual a característica desse rio? Ser majestoso, não é isso? Muito bem, olha só. Então temos aqui essa característica também do rio. Ó, rio, característica dele, o substantivo dele, majestoso. É a característica, é o adjetivo.
Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Ele vai indicar uma característica do substantivo. Olha só, né? Então, ele vai indicar essa característica para o substantivo. Então, isso é o adjetivo, ok? Muito bem. Agora, vamos verificar aqui, ó, essa diferença. Então, você sabe ali que o substantivo ele é um nome, ele vai indicar o nome de algo. O substantivo ele vai indicar o nome de algo e o adjetivo ele vai caracterizar, indicar uma característica desse substantivo. Agora, observe aqui como a mesma palavra forte, ele também pode ser um substantivo. Então, você tem que analisar se ele está indicando o nome de algo ou se ele está caracterizando, tá? Para você entender o que é um substantivo e o que é um adjetivo. O adjetivo ele vai caracterizar o substantivo. O substantivo é o nome de algo. Nome de algo. Observe aí. Então temos aqui, ó, o forte dos Reis Magos é uma das atrações turísticas de Natal. Olha só. Temos aqui, então, a palavra forte. Note que ele vem acompanhado de um artigo, ó, um artigo masculino, né? Indicando que ele é um substantivo masculino que está no singular. O forte. Forte, aprendemos e falamos sobre ele anteriormente, que ele é um forte militar. Trouxe aqui uma foto para você ver, olha só, o que é um forte. Um forte é esse aqui, ó. Né? Então, é uma construção militar fortificada para defender aí as costas, no caso aí a costa brasileira, costa marítima brasileira. Muito bem, então o forte é um local, é o nome de algo, nome de uma construção militar, ok? Então ele é um substantivo, nesse caso aí ele é um substantivo, ele está nomeando algo, nomeando, no caso, uma construção militar. Então ele é um substantivo masculino, porque ele nomeia, ele está nomeando algo, um nome, substantivo masculino, ok? Muito bem. Professor, como é que eu sei que é substantivo masculino? Pelo artigo, olha só. O forte. Se fosse substantivo feminino, seria com o artigo a, não é isso? Como a caneta. Muito bem. Notaram aí? Então, o substantivo ele vai indicar o nome de algo. Muito bem. O Forte dos Reis Magos é uma das atrações turísticas de Natal. Agora observe aqui no outro exemplo que nós trouxemos para você. O caminhão perdeu o freio e bateu forte. Bateu forte. Aí você se pergunta aí, seria um adjetivo caracterizando um nome, caracterizando um substantivo? Ou não? Ou ele seria o substantivo? Ele seria o nome de algo? Nenhuma das duas situações, não é isso? Por quê? Note que a palavra forte não é uma característica de um nome, nesse caso aí, não é característica de um nome, ele está modificando o verbo, que é esse carinha aqui, ó. É o verbo bater. Bateu, o caminhão bateu, ele bateu. Olha aí, notaram? Terceira pessoa? Exatamente. Eu, tu, ele. Ele bateu. Então temos aí a terceira pessoa do singular, ok? Ele bateu. Ele bateu. Quem? O caminhão, ok? Note que essa palavra forte, ela está modificando esse verbo aqui, ó. Modificando como, professor? Se eu dissesse assim, bateu forte, poderia dizer que ele bateu fraco. Nota que a intensidade do verbo modifica. Forte, fraco. Né? Então, essa palavra, no caso aí o forte ou fraco, é um modificador, tá? É um advérbio. Ele modifica a intensidade do verbo. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo. Então, notem aí que ele não é nem um adjetivo, nem um substantivo. Ele é um advérbio. Ele acrescenta ao verbo uma ideia de bater, o verbo bater,
uma ideia de modo, a intensidade, como ele bateu, né? Um modo como ele bateu, a intensidade. Então, note aí que ele vai modificar o verbo. Então, a palavra forte, ela pode ter essas características, ok? Então, notem aí que, dependendo de como ele está, a palavra está localizada, com quem ela está se relacionando, ela modifica, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aí, então, falando um pouco mais aí agora sobre substantivo e adjetivo e suas relações. Observe aí, ó, flecha dinâmica. Flecha dinâmica. Se eu digo assim, aí você, professor, o substantivo aí é a flecha, porque eu já sei que o senhor ensinou, se eu colocar o artigo, já indica meio caminho andado aí para eu saber o que é um substantivo. E outra coisa, flecha, ele nomeia algo. Ele nomeia um ser ou algo, um objeto. Nesse caso aqui nós temos a flecha aqui, ó, né? A flecha aqui, ó. Então ele nomeia esse objeto. Então sabemos que é um substantivo. Flecha. Qual a característica dessa flecha? Qual a característica desse substantivo? Qual a característica desse nome? É ser dinâmica. Ó, é dinâmica. Uma flecha dinâmica. É uma flecha onipresente. Então temos aqui, ó, características indicando aqui que é um adjetivo. O adjetivo ele vai caracterizar o substantivo. No caso aí o nome flecha, que nomeia um objeto. Ok? Outro exemplo aqui que nós trouxemos para você, olha só. Mundo triste. Então temos o nome, que é o substantivo, masculino, no singular, o mundo. Não é isso? Muito bem. Então temos aqui, ó, esse substantivo. Mundo. E a característica desse mundo, o adjetivo desse nome, a característica desse nome é triste. Poderia modificar para alegre, para maravilhoso. Todos esses adjetivos, mundo alegre, mundo maravilhoso, mundo feliz, seriam características do mundo, seriam adjetivos. Estariam caracterizando esse nome. Ok? Muito bem. Então ficou claro o que é um substantivo, o que é a característica dele, que é o adjetivo. Ok? O substantivo ele vai indicar o nome, indicar o nome de algo que nós conhecemos ou imaginamos que exista. Existe ou imaginamos que exista. Tá bom? Muito bem. Então vamos prosseguindo aí, entendendo um pouco dessa relação do substantivo e do adjetivo. Prosseguindo aqui com outro exemplo. Olha só aqui. Gosto revigorante. É quando você toma assim, um suco de cupuaçu bem geladinho. Né? É um gosto revigorante. Professor, essa palavra gosto aí, ela é um substantivo, porque cabe o artigo aí, ó, o gosto. Né? O gosto. Então, um substantivo do gênero gramatical masculino que está no singular. O gosto. Característica desse gosto, né, é revigorante. Revigorante. Então, temos aqui ó, a característica dele, desse substantivo, é revigorante. Então, temos aí o adjetivo. Aqui o adjetivo. Olha só. Temos aqui o adjetivo. Ok? Então, temos o adjetivo, temos o substantivo, sua característica. Gosto revigorante. Se eu falo assim, o suco de cupuaçu é maravilhoso. Maravilhoso é a característica do suco. É um nome, suco é o nome de algo, né? Nomeia o suco de cupuaçu. Então, notem aí que ele vai indicar uma característica, é um adjetivo, ok? Então, tudo que indicar uma característica do substantivo é adjetivo, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, vamos lá, olha só. Então, temos aí, vamos aprender aqui a classificação de alguns substantivos, de alguns adjetivos, olha só.
Característica, isso? Isso mesmo, né? Muito bem, aqui não. A pessoa está voltando, voltando. É isso mesmo, vamos lá, olha só. Então temos aí algumas características antes de vermos a classificação dos adjetivos. Então temos aí, ó, outras vezes o autor pode inverter a ordem. Professor, e se inverter a ordem? Agora que nós vamos ver, né? Inverter a ordem. Que eu apresentei para vocês aqui, sempre o substantivo vindo como o primeiro elemento, né? E no segundo elemento, vindo a característica dele. Mas pode ocorrer de você encontrar o contrário, tá bom? Invertido. Então, é fácil você localizar. Observe aí, olha só. Então, temos aí estilo. Bom estilo, né? Bom estilo, muito bem. Então, o estilo é algo que alguém tem, não é isso? Vamos dizer assim, uma pessoa que se veste bem, ela tem estilo, não é isso? Pessoa estilosa. Então, o estilo. Estilo é algo que imaginamos, assim, né? Uma pessoa com estilo, bem vestida, se veste bem, sabe se comportar bem nos locais. Tem uma pessoa que tem estilo, né? Então, o estilo é o substantivo. O estilo. Note aí, sempre que você tiver dúvidas, coloque o substantivo que você vai saber ali o que é um substantivo, tá bom? Então, a pessoa que tem estilo. Agora vamos ver aqui a característica. Olha só. Então temos aqui, ó, estilo. Então essa pessoa tem um bom estilo. Bom estilo. Olha só. Então, notem aí que a característica, o adjetivo, ele vem na frente, né? Tá trocado aí, ó. Então, característica do estilo é ser bom. Então, a palavra bom é o adjetivo aí, tá bom? Muito bem. Outra situação, vamos pegar aqui a palavra arco, que nós já analisamos, que é o nome de algo, nome de um objeto. Está aqui o objeto aqui ao lado, olha aí, o arco, né? O arco é um nome que nomeia um objeto. Característica desse arco aí, olha só, qual é a característica dele? É ser resistente. Está aqui o adjetivo, ó. Resistente arco. Então, o resistente está caracterizando o substantivo arco, o nome arco, nomeia as coisas, o substantivo ele vai nomear os objetos, nesse caso aí, está nomeando esse objeto aqui que nós estamos vendo, ok? Então, característica do arco, resistente. Aí temos o adjetivo. Avalista, ou avalista, já sabemos que aqui é o adjetivo. O avalista, né? Olha só o artigo masculino, o avalista, que está no singular. Qual é a característica desse avalista? É imprescindível. Então, é a característica do nome. Então, temos aqui um adjetivo. Ok? Muito bem. Vamos ver agora, sim, algumas classificações, as classificações dos adjetivos. Olha só. Os adjetivos, eles podem ser simples. Olha aqui. Um só elemento. Caneta azul. Caderno azul. Caderno, característica azul. Então temos aí o adjetivo. Pode ser composto por duas palavras também, ó. Bandeira verde e amarelo. São formados por mais de uma palavra. Primitivos, que são os originais, né? Olha só, primitivos são constituídos por radicais que não sofrem acréscimos e afixos. Verde, mata verde, né? Pode ser, a partir dele, vai desenvolver outros. Verdinho, por exemplo, né? Que são o papel aqui dos nossos amigos derivados. Olha só, são formados a partir de outros radicais com acréscimo de afixo. Azul, azulzinho, né? Notaram? Muito bem. Então, exatamente essas características que vocês vão encontrar do adjetivo. O importante é que vocês já sabem que o adjetivo ele vai caracterizar o nome, caracterizar o substantivo. Importante também de vocês saberem, olha só, é que nós temos aqui também a locução adjetiva. Também vai caracterizar. É um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo, caracterizando um substantivo, sempre caracterizando um nome, sempre vai trazer essa característica. Exemplo
De criança, relativo a criança, infantil. Relativo a pai, paterno. Relativo a mãe, materna. De morte, mortal. De leite, lácteo. Quando vocês forem escrever uma redação, por exemplo, sempre procure utilizar essas palavras, não utilizar muito as palavras, as locuções adjetivas, ok? Utilizem as formas, essas outras formas aqui, ok? Muito bem, é isso. Então, trabalhamos substantivos, a relação de substantivos e adjetivos na aula de hoje.